Oi, gente! Boa noite! Boa noite, pessoas lindas! Mais um programa VGP com você, eu sou Márcia Souza. E eu, Anícia Tavares. E hoje o nosso tema, do que nós vamos falar hoje, Anícia? Hoje nós vamos falar de duas coisas. Será que a sua criança aí, ela tem uma hiperatividade mesmo, um déficit de atenção? Ou será que ela só é hiperalta por falta de limite? Uma boa, né? E aí, nós iniciando com uma boa história. Conta pra nós. Senta que lá vem história. Olha só, como conviver com déficit de atenção. Então aqui eu vou contar a história de uma criança, que é o Julinho. O Julinho, aos 7 anos, cheio de vigor, corre pela sala. Ao passar perto dos objetos, esbarra numa jarra de vidro que vai ao chão, rompendo-se em vários cacos. Cuidado! A dona da casa solta a frase num grito. Mas a criança já havia cortado o polegar ao pegar um dos cacos do chão para brincar. Choro de criança no ar. Então, a mãe de Julinho se levanta e diz: "Você não tem parada mesmo. Veja que falta de atenção. Não tem jeito. Só pode ser uma criança hiperativa." Então, olha só. Os pais passam cada situação, né? Você aí de casa, o que você acha? Ele é uma criança hiperativa? Porque toda criança hiperativa, ela tem algumas características, né? Ela é desatenta pra caramba, ela é impulsiva, ela pode ser as duas coisas, né? Desatenta e impulsiva, enfim, ela não tem parada. Você acha que essa criança também tem uma hiperatividade, um déficit de atenção, porque ela não viu o vaso, ela se cortou, né? Ela estava correndo na casa de uma pessoa. Uhum. E quantas crianças hoje, né? Imagina uma situação, se for pensar quantas coisas, né? Eu sou mãe de 2. Enquanto a minha menina era super tranquila, saíamos e ela não mexia em nada, o menino mexia em tudo. O menino mexia em tudo. E aí, até a gente descobrir, né? É uma criança hiperativa? É uma criança só impulsiva? É uma criança que falta de limite? Tudo isso, né, Nice, a gente vai observando, né, para saber se realmente é. E por que, gente, a gente trouxe esse tema hoje para vocês, né? Porque o mês de outubro, no programa anterior, a gente falou sobre o Outubro Rosa, preventivo, né, do câncer. Agora, o TDAH, transtorno déficit de atenção com hiperatividade, ele entra também nessa Organização Mundial da Saúde preventivo, né, mundial, né? Quantos por cento são, Nícia? A gente estava até discutindo, falando disso. De 5 a 10% das crianças, mais ou menos entre 5 e 10%, não se tem ainda com precisão isso. São crianças que nascem com esse transtorno. Então, 10%. Cada 100 crianças que nascem, 10 são hiperativas, né? Pode ser, de 5 a 10. Vamos por 7. Tá. 7 crianças vão ter uma hiperatividade. E 80% dos hiperativos são meninos. Isso é um dado importante, né? Porque geralmente quando se dá nas meninas, nos meninos é muita inquietude, agitação, né? E quando são para as meninas, isso traz as pesquisas, tá, gente? Eu não sei o que estou falando, né? As meninas, a questão da atenção, né? São as meninas que são mais quietinhas, né? Isso na maioria das vezes, mas temos outros dados aí que coloca-se, né? Então, cada 5 meninos, 2 meninas, mais ou menos, são hiperativos, né? Isso. E a cada 100 crianças a gente encontra esse pouquinho aí. E para se ter esse diagnóstico, gente, tem que ter alguns sinais, tem que ter, né?
Primeiro que assim, quando a gente percebe isso quando as crianças vão para a escola, né? Quando as crianças vão se relacionar com as outras crianças, né? Que ela é muito impulsiva, né? Que todos somos, né? Mas a criança hiperativa, ela vai ter alguns sinais a mais. E que isso, quem é que vai fazer o diagnóstico disso? Quem faz o diagnóstico de uma criança hiperativa? É uma queixa que vem da escola e depois ela passa pela psicóloga, mas depois ela precisa ir para o neurologista. Então, isso é importante. Né? Olha os passos, né, que a gente precisa, né, desde eles pequenos, porque os sintomas eles já vão apresentando desde pequenos, né, com alguns sinais, e aí precisa de toda uma avaliação, né, nisso. Isso é muito sério, né? Eu acho que os diagnósticos, né, acabam sendo e acontecendo de uma forma às vezes muito rasa, né? Que não é tudo aquilo e coloca um diagnóstico de uma criança hiperativa. Exatamente. E não é. E a gente sabe também que quem é hiperativo vai procurar caminhos depois na adolescência, né? O cérebro vai fazer caminhos para ajudar essa criança, esse adolescente, esse adulto a se comportar bem. E se encaixar, né? Se amoldar à sociedade que ele vive. Então, ele de alguma forma supera, embora 60% dessas crianças ainda estejam com o TDAH, 40% no desenvolvimento delas, o cérebro começa a funcionar direito e elas passam bem sem esse problema. Só 60% não, só que elas têm formas de agir na vida adulta, o cérebro descobre formas de agir que fazem com que ela seja, vamos dizer, a condição de uma pessoa normal igual às outras, talvez um pouco mais agitada, né? Talvez um pouco mais esquecida, precisa de alguns caminhos para ela lembrar das coisas, ou precisa de uma agenda, coisas do senso comum, que ela vai viver muito bem depois disso, né? Vai conseguir se integrar. Agora, os pais de uma criança com transtorno e déficit de atenção e hiperatividade, a Márcia pode dizer, o trabalho que eles dão. Os pais têm um trabalho tremendo com essas crianças, eles não saem de cima. Porque a demanda é muito grande, né? Eles vêm com muitos desafios, né? E de argumentação, geralmente são muito inteligentes, né? São crianças muito inteligentes, as que têm o déficit de atenção, né? Aí elas podem trazer uma dificuldade, né, na escola, né, de aprender a ler, de aprender a escrever, tem um tempo maior para elas. Isso não quer dizer que elas não vão se desenvolver, que elas não vão aprender. Mas é por isso que se tem os especialistas, né, e a família precisa buscar sim, né, ou CAPES, né, na área da saúde pública, ou nas redes particulares, nos convênios, mas é isso que a Anícia trouxe, né, sempre vai trazer uma queixa da escola, primeiro, né, de conversar com a família, de saber como é que é a rotina dessa criança, né, se são crianças que tem uma questão comportamental, né, da impulsividade no momento das relações com os amiguinhos, que empurra, né, que não... São crianças que, assim, a gente até estava discutindo, né, que tem uma questão, gente, que é biológica, né, a criança nasce, né, com essa hiperatividade, não é que ela nasceu com essa questão, né, que é mais cerebral mesmo, biológico, né, dessa parte mesmo frontal, né, do pensamento, da minha impulsividade, quer dizer, vou pensar, né, vou ouvir, vou processar para ter uma resposta. A criança hiperativa, ela não tem isso, né, e aí é que precisa ser feito todo um trabalho de orientação. E aí desenvolvimento daquilo que ela não tem. Exatamente. Né? Até eu vou ler aqui para vocês,
Vocês sabem que eu tenho um livro, né? Eu já falei da outra vez. Então, olha, tem um subdesenvolvimento, um mau funcionamento de certas partes do cérebro. Então não fica rotulando seu filho sem você saber. Porque é assim, olha, ela tem uma dificuldade no lobo frontal, que é essa parte aqui, no corpo caloso, que é a junção das duas partes do cérebro. Depois ela tem o núcleus da base, o cerebelo, que é essa parte aqui embaixo. Daí ela tem o sistema da noradrenalina e o sistema da dopamina, que também tem uma dificuldade de funcionar. Então nós podemos ver que a gente tem uma atividade elétrica menor no cérebro dessa criança. Ela tem uma menor circulação sanguínea também no cérebro. E ela tem uma má gestão da glucose, que é o principal combustível do cérebro. Então não fica rotulando o seu filho só porque ele quebrou um copo, né, de hiperativo. Porque é uma palavra bem complexa, uma palavra bem pesada, porque é uma criança com uma grande dificuldade a transpor, que não é tão simples assim. Exato. E lidar com isso, né? Isso. Com relação ao lidar, não só na escola, com os educadores, mas em casa com a família. Né? Como nós adultos, pai e mãe, lidamos com uma criança hiperativa. Gente, é exaustivo. Você testemunha, conta aí. É muito exaustivo, né? Então, assim, eu sou mãe de uma criança, né? Que foi uma criança hiperativa e que passou por avaliações, terapias, né? Eu tive que buscar, só que de verdade, gente, eu tive que buscar terapias, porque eu tinha que aprender a lidar com ele. Então, o que é ser mãe de uma criança hiperativa? Né? É exaustivo. Então, por um tempo eu não pude trabalhar, porque eu tive que, por um tempo da infância dele, olhar para ele, olhar em volta, né? Para a família. Então, eu tinha questões, porque o hiperativo, o problema não está só na escola, nas relações com os colegas, mas na família, né? Nos compromissos, né, sociais, porque o hiperativo ele traz um prejuízo social muito grande. Isso é muito, isso é perigoso, doído, né? É perigoso, ele pode fazer qualquer coisa. Exatamente, né? Exatamente, porque não tem esse freio, né? Então, por isso que se entra muitas medicações, né? E aí vem toda a medicina, muita gente que, né, falando sobre isso, muitos autores, médicos renomados falando da medicação, né? E o quanto ele é benéfico, porque o que acontece com a medicação? A medicação vai no problema, a medicação vai lá no que está faltando, naquele momento cerebral, né, da medicação, porque ele vai trabalhar foco, ele vai trabalhar as funções executivas, que as funções executivas é de organização e planejamento. Quantos adultos são hiperativos, não tiveram um diagnóstico na infância e descobre isso na fase adulta, mas ele já passou por todo um sofrimento, porque causa sofrimento, porque ele não consegue terminar as atividades, ele não conclui, ele interrompe o outro o tempo inteiro. Então, há alguns sinais, né? Então, para se fazer um diagnóstico de uma criança hiperativa, né? A Nícia é prova disso, precisa-se de alguns sinais, né? De alguns pontos importantes. Então, na minha época, por exemplo, na escola, a escola recebeu um relatório da psicóloga que precisou de vários profissionais preencherem para saber se ele tinha aqueles sintomas. Então, assim, consegue ficar muito tempo concentrado em atenção? Se mexe muito tempo na cadeira, fica inquieto? Então, eram muitas situações para se ter um diagnóstico. E receber um diagnóstico de uma criança hiperativa para um pai, para uma mãe, é duro. É muito difícil. Você sofreu? Ai, bastante.
É chato, né? É muito chato porque o convívio com a família é muito difícil, porque não é todo mundo que entende. Não é todo mundo que é pai, que é mãe, vai se colocar no seu lugar com uma criança que você sonhou, que você teve uma expectativa muito grande, você dá todo aquele carinho, todo aquele amor, e aí o julgamento, porque muitas vezes as pessoas falam assim, tá vendo? A mãe não dá limite, ele é mal educado. Muitas vezes vem isso, né? Sem saber que a mãe nem está conceito. trabalhando mais, está o tempo inteiro. É o julgamento, né? Do outro. É um trabalho imenso ter uma criança com hiperatividade, né? E olha que o que me ajudou muito, Nícia, foi na época eu fazia pedagogia, né? Curso de pedagogia, eu tive psicologia. Toda a minha graduação. E isso me ajudou demais. E eu já estava na educação. Então eu encontrei dentro da minha área profissionais de excelência, profissionais que puderam me ajudar, né, para que eu, como mãe, eu olhasse o meu filho dentro daquilo que ele podia me oferecer e os profissionais da saúde para me ajudar, para me dar suporte para o meu marido, né, no meio desse contexto familiar ainda a minha filha, porque a minha filha era mais velha, então você acaba dando atenção muito para essa criança que está numa demanda muito grande ali com você, e você acaba deixando o outro de lado, porque você acha que o outro não está dando trabalho, está tudo bem, né? E está tudo bem mesmo, porque imagina, Anícia, eu tive meu segundo filho em 96, né? Mais ou menos. Né? Hoje, gente, para falar sobre hiperatividade, olha quanta informação a gente tem. É verdade. Quanto está avançado. Em 96 era muito menor, né? Então, são os recursos que a gente tem que ir buscando. Acho que primeiro tem que ter essa escuta muito aberta, né, para a gente se também, que vai na escola, que vai no profissional da saúde, a gente se desarmar. Eu acho que essa é a questão. Porque a gente fica muito armado, que a gente acha que a gente está protegendo, né? Exato, e a gente acha que a gente está protegendo e a gente na verdade acaba prejudicando, porque um dia o seu filho vai crescer, ele vai caminhar com as próprias pernas, e se você não fizer um trabalho antes, talvez seja tarde demais, porque aí vem a pré-adolescência, vem a adolescência, aí vem os desafios, né, Nícia? É verdade, e também assim, por que a criança tem problema para aprender? Não é que ela tem problema. Eu tenho que pôr atenção primeiro. Tem algo aqui. Algo aqui. O que é? Ah, é um livro. Da onde isso veio, para onde isso vai? São as 4 formas de pensamento. Ah, isso veio. Ah, sim, é um livro escrito com artigos, tal, tal e tal. Aí vem a última pergunta, que são 4. Tem algo aqui. O que é? Tudo isso é função da inteligência. De onde isso veio, para onde isso vai? Vai me ajudar, bababá. Serve ou não para mim? Agora veja, aí você faz um juízo e pega ou não pega. A criança, ela não fala, tem algo aqui, o que é? Porque ela não consegue se concentrar. Então, todas as outras coisas ficam nebulosas. Exato. Né? E você também aí na sua casa. Né? Se você passa num lugar e você não vê, depois você fala, não sei, não lembro. Claro, você não colocou sua atenção e não se concentrou. Opa, o que é aquilo? Coloquei minha atenção, agora eu me concentro. Ah, é isso, é aquilo, é aquilo, é aquilo. Aí eu vou lembrar. Exato. Porque eu vou saber de onde isso veio, para onde isso vai, se é meu, se não é meu, se é dela, se serve. E a criança fica com a grande dificuldade de prestar atenção para poder fazer esses juízos depois. Não é que ela seja menos inteligente, é que ela não consegue executar essa função, que é Exato. prestar atenção no que está acontecendo. E também tem aquela hiperatividade que é cerebral, né? Ela está quieta,
mas o cérebro dela tá zum, 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 zum. É isso Ela não mesmo. tá vendo nada, né? E aí é que a partir disso que essa criança vai se tornando muito ansiosa, né? Depressiva, depende, por quê? É uma angústia interna tão grande dessa hiperatividade dela, né? Tão pequena, que isso vai trazendo outros prejuízos, né? Então, eu como trabalho em escola, né? Hoje eu sou diretora em uma escola particular, que é o Colégio Kids Mais, aqui na Estrada do Capoava. Quantas crianças ali, né? E eu venho de outras vivências, de outras escolas, né? Fui assessora pedagógica de um grande sistema de ensino também. Vi muitas escolas no Brasil e o quanto eu ouvia, né? De experiências, né? E hoje eu convivo com essas experiências e eu vou observando as crianças. Então a gente já está num mundo um pouco mais agitado, muita informação, né? As crianças estão, né, nessa questão da internet, né, enfim, tem essa agitação, mas isso não quer dizer que elas são hiperativas, isso quer dizer que elas estão recebendo muitos estímulos. Excesso de informação. Um excesso de informação e o cérebro tóxico. E essa inquietude, que tudo é rápido. Então, assim, esse colégio que eu hoje sou diretora, a gente não usa nada de tecnologia. Não entra nada de celular. Como é que vocês fazem com o celular? Na verdade, nem entra. Os pais nem mandam. Não tem isso. É um contrato junto com os pais. Exatamente. Então, assim, os pais, eles já sabem, quando eles vão conhecer a nossa escola, o nosso colégio, de que não tem nada de tecnologia. Então, aqui entre nós, então os pais já não mandam. Não precisa. Uma criança precisa de celular. Na hora que eu coloco meu filho na casa do meu pai, da minha mãe, ou da minha irmã, ou numa escola, se eu deixar meu filho lá, é porque eu tenho certeza que ele vai ser olhado, cuidado. Precisa de celular pra quê? Olha, e vou dizer pra você, hoje o público que nós temos, eles gostam muito da proposta. As famílias, quando vão nos visitar, nos apoiam, porque é o brincar. Qual é as habilidades e competências das crianças de educação infantil da primeira infância? Gente, é o brincar. Eles precisam brincar. E é construir, né, esses brinquedos, né? É se divertir, né? Nós estamos aí o mês de outubro vai trazendo tantas coisas, né? A gente está falando aqui das doenças, né? Enfim, mas é um mês também muito importante, que é o mês das crianças, né? E a gente traz... Talvez por isso o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade seja colocado aqui também, Exatamente, que ele traz isso. E a gente precisa olhar para as crianças, né? A gente precisa olhar para os diagnósticos, né? Quais são as crianças que a gente está recebendo, quais são as oportunidades que nós estamos dando para essas crianças também. Eu acho que é isso, né? Desse pensamento, né? Do que a criança, né, é capaz. Agora, há níveis aí dessa hiperatividade. Tem criança que não desliga, né, gente? E aí, o que eu posso promover para o meu filho? Aí tem que ouvir a voz, né? E o coração de mãe, né? Se o seu filho fica bem, você levando ele num lugar de liberdade, né? Um parque, um lugar onde tem os animais, façam isso, porque é isso, porque tem que ter todo um sentimento interno dessa criança, né? Como é que você acalma uma criança hiperativa, Lícia? Tem também agora um trabalho de horta, né? Tem tá se formando em TO, a Karime, e ela faz um trabalho de horta com as crianças. As crianças aprendem o que é uma semente, como ela vai germinar, elas cuidam da horta, plantam várias coisas, que também esse contato com o solo, com a terra, também faz super bem para a criança ficar mais tranquila, né? Rega, aduba, faz um trabalho bem gostoso, assim, terapia ocupacional com as crianças, né? Tem que ter essa parte mesmo, né? Da natureza, desse contato, né? De você ter os esportes, né? Por que é tão importante? Não é para ficar enchendo a criança de um monte de coisa. Não é isso. Às vezes a criança hiperativa, ela precisa
de um trabalho, não de tanta coisa acelerada para ela fazer. Às vezes é o contrário, né, Lícia? É uma coisa mais... Uma boa yoga, né? Um bom esporte, né? Para essa criança extravasar também toda essa energia. Eu falo, olha, para minha família o que funcionou foi a música, né? Foi os esportes, né? E isso até hoje, né? Para nossa família. O nenê dela é um baita homão bonito. Hoje ele é nutricionista, né? Então é muito orgulho mesmo, né? Que a gente tem, mas precisou de um trabalho, olha, árduo, não foi fácil. Então quando a gente olha, mesmo as pessoas, os professores, né? Quando olham o que eu falo, nossa, mas era aquele menino, mas eles sempre olharam o potencial nele. Ele tinha muita energia, muito inteligente. O que você faz com essa criança? Que tem tanta energia? Né? Então, a gente precisa ter todo um suporte. Então, quem foram esses suportes, né? Primeiro a minha família, o meu marido, depois a escola, os profissionais que eu acho que eu fui muito feliz, viu? Eu fui muito feliz na questão também com os profissionais que eu fui encontrando pelo caminho, depois na adolescência do meu filho também. Então são profissionais, né, que a gente vai encontrando, a gente fala que são os nossos anjos, né? Que acho que vão mandando pra gente, vai falando assim, olha, você vai passar por isso, mas eu vou te mandar isso. Então são desafios, a gente aprende, a gente se torna uma pessoa melhor, uma mãe melhor. Eu acho que é isso, nada é à toa. Nenhum filho vem para nós que ele não tenha, né, um propósito. Ele vem para nos ensinar, para a gente amadurecer, para nós nos tornarmos pessoas melhores, né, mães melhores, né. Quem falou que a gente não aprende com os filhos, né? Ao contrário, o tempo inteiro, o filho é a nossa melhor escola, nossa melhor faculdade. Desde que a gente entenda, saiba ler as minúcias, né, dessa situação. É muita evolução. Quem consegue criar uma criança evolui muito. Né? E a gente sabe que para os professores, né, que a gente está falando para uma rede de comunicação em que muitas pessoas estão nos vendo, né, Nícia? Então não são só os pais, né, que é todo esse desafio, mas também para os professores, não é fácil, né? Tem escolas que tem um suporte, tem um auxiliar, tem alguém ali para ajudar essa criança, né? Nesse momento que precisa de um apoio, de um suporte. Então, acho que a escola também precisa olhar para isso, né? Eu venho de uma escola com uma excelente estrutura, sou muito feliz de trabalhar num colégio que tem uma gestão que cuida e que olha para isso, para essas crianças com as necessidades, né, Lícia? Agora, vamos lá. O que você acha? Essa mãe, ela é essa mãe do início da nossa historinha. Ela é mãe do imperativo? Você que já foi mãe de imperativo? Não é. Qual é a dica que você dá para eles? Olha, de sempre antecipar. A criança hiperativa, você tem que fazer os combinados antes, em casa. Olha, nós vamos para tal lugar, você vai ficar sentado do meu lado. É antecipar problemas. E ali a mãe estava muito folgada, sentada, tranquila. Era a dona da casa que estava correndo. Exato. A criança não tinha, que estava correndo atrás, falando cuidado, vendo o que ele estava fazendo. Ela não tinha... A mãe não estava displicente. Mãe de... Hiperativo não pode. Assim, não. Elas são, né? Tem que estar muito atenta e fazer os combinados antes. E que mesmo que esses combinados não funcionem no momento... Traz a criança e fala assim, o que nós combinamos. Então que dá tempo de eu ler uma coisinha rápida? Filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, porque isso agrada ao Senhor. E pais, não irriteis os vossos filhos para que eles não desanimem. Na base de tudo está o amor. Isso é bíblico. Não vou falar os versículos. Isso aí, gente. Um beijo grande pra vocês. Tchau, tchau.